No dia 22 de novembro de 2006, eu sofri um acidente de moto. Foi na onde que um carro avançou a rotatória e eu estava passando. E nesse momento houve a batida. Eu voei 14 metros do local do acidente. E quando eu caí no meio do mato, eu caí de cara no chão. Foi na onde que as minhas pernas fez a alavanca, como eu estava desmaiado. Fez a alavanca e eu acabei fraturando 2 vértebras da minha coluna. E nesse momento eu percebi que eu já não estava mais mexendo as minhas pernas, não conseguia mais mexer o meu corpo, eu vomitava sangue. Eles não tinham esperança. O médico até falou para eles que eles tinham que assinar um termo que estaria me removendo dali para me levar para outra cidade, para onde que houvesse recurso, e que ele se responsabilizaria pelo caso se eu viesse a óbito, né? Fiquei no hospital durante 1 mês e 20 dias. E 5 dias na UTI. Durante esses 5 dias na UTI, eu acabei tendo uma ferida muito grande nas costas por ficar muito tempo em uma posição só. E essa ferida ela tinha uma infecção muito grande. Se eu fosse para a sala de cirurgia fazer a cirurgia da coluna, eu poderia morrer na mesa de cirurgia. Então o médico não quis fazer a cirurgia da minha coluna. Então eu tive que ir para casa. Foi onde que eu fiquei 10 meses em uma cama, dentro de um quarto. E nessa época eu chorava muito. Eu chorava muito durante a noite, falando para Deus por que tudo isso tinha acontecido comigo. Por que tinha tantas pessoas ruins nesse mundo, por que isso tinha que acontecer comigo? Teve momentos que eu pensei assim, Deus ele não existe, porque isso está acontecendo comigo. Primeiro veio aquela questão de eu não aceitar a cadeira de roda. Eu tinha ali toda a liberdade de andar com a cadeira de roda, né? Mas eu não me aceitava. Então eu fiquei um período dentro de casa durante 3 anos. Eu não queria mais viver. Por eu ser um inválido, eu estava em uma depressão que ali somente eu e Deus sabia o buraco que eu estava enfiado. Eu estava acabado, estava destruído. Por saber que eu tinha fraturado a coluna e eu sabia que eu não ia poder mais voltar a andar. Você se considerava um injustiçado pela vida? Me considerava injustiçado. Injustiçado porque eu pensava, eu não bebo, eu não fumo, eu não brigo com a minha mãe, eu não bato na minha mãe, eu respeito eles. Eu sou um cara do bem, por que isso está acontecendo comigo? Quando aconteceu o acidente com o Vivaldo, eu já estava na igreja e foi o pior dia da minha vida. A única coisa que eu tinha ali para me sustentar ali era Deus, porque foi uma guerra, mas uma guerra mesmo. Quando eu cheguei na igreja, estava a campanha da Fogueira Santa. Aí eu não pensei 2 vezes, fui com tudo para cima. E eu fui para cima do altar, conversei com Deus lá em cima do altar, falei com Deus. Falei, meu Deus, ou tudo ou nada, porque meu filho está sofrendo. E hoje eu tô vivo praticamente pelo sacrifício dela, né? Um dia eu peguei e falei assim, meu Deus, eu quero mudar de vida. Eu quero sair desse sofrimento. O que eu tenho que fazer? A minha mãe sempre me chamava para me levar ela. E aquilo ali mexeu comigo porque a fé dela era tão grande que ela não se importava com a distância. Então aquilo ali também me moveu a
a buscar a Deus, a buscar esse Deus que a minha mãe buscava. E nisso eu comecei a ir na igreja, comecei a ouvir a palavra, mudei da água para o vinho. Eu comecei a buscar a Deus e eu comecei a entender que tudo que estava acontecendo ali não era culpa de Deus, foi a minha culpa. Até mesmo culpei durante um tempo o rapaz do outro carro, do carro, né, que avançou. E o pastor pegou e falou para mim assim: Valdo, para você se ver livre de toda essa dor que você sente, de toda essa ansiedade, de toda essa angústia, de toda essa depressão que você tem que ter o Espírito Santo. Então veio a fogueira santa no final do ano. E eu vi ali uma chance, uma oportunidade de buscar essa justiça no altar de Deus. Eu sacrifiquei no altar, eu sacrifiquei na fogueira santa para mim ter o Espírito de Deus, para mim ter o Espírito Santo. Então eu dei o meu tudo para Deus, tanto financeiro como o mais importante, o meu espiritual. Eu me coloquei ali em cima do altar como sacrifício a Deus também. Eu falei assim: meu Deus, eu não quero mais viver neste mundo sem o teu Espírito, porque eu sei tudo que eu passei lá fora. Depois do momento que eu desci daquele altar, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu comecei a minha busca incessante pelo Espírito Santo. E ali eu cheguei no altar, na beira do altar, e eu falei: agora daqui, ou o Senhor me dá o teu Espírito, ou o Senhor me mata logo de uma vez por todas. Então foi na onde que eu vi que eu recebi a justiça de Deus. Aquela injustiça que eu achava que Deus ele tinha cometido comigo, ele falou assim: isso daí foi tudo para mim te trazer você para perto de mim. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu vi que as minhas pernas já não me faziam mais falta. Eu cheguei, antes de sacrificar pelo Espírito Santo, teve uma vez que eu sacrifiquei para mim andar. Só que Deus ele falou para mim assim: você não precisa das suas pernas, você só precisa disso daqui. Você só precisa disso. Então foi na onde que tudo mudou na minha vida. O Espírito entrou, a alegria entrou, e eu vi que eu não precisava de mais nada nesse mundo, que o Espírito Santo é minhas pernas. Eu costumo dizer: eu não preciso andar porque agora eu vou, porque eu tenho o Espírito de Deus. Então me veio uma próxima batalha, que era o meu casamento. Eu estava sozinho. Então foi na onde que eu mais uma vez fui buscar a justiça de Deus para minha vida. Com o passar dos anos, Deus ele me respondeu. Ele mais uma vez fez a justiça na minha vida. Foi na onde que eu me casei com a Karine, né? Nós dois de obreiro, tudo certinho, namoramos, noivamos e casamos. Sou obreiro, eu trabalho com o pastor na reunião, tô ali no Força Jovem ajudando os jovens também. Eu toco essa cadeira com os meus braços e vou embora. Eu vou atrás do povo, eu vou evangelizar, eu vou fazer o trabalho na unidade socioeducativa. Então, a limitação das pessoas, elas estão na cabeça dela. Como eu gosto muito de esporte, foi me apresentado o jiu-jitsu. Até tentei o basquete durante um tempo, durante um mês, não consegui fazer uma cesta, desisti.
Então acabou se tornando um hobby que eu acabei me tornando campeão mundial. Com 3 meses de jiu-jitsu fui campeão sul-americano. Tive a oportunidade de participar de 2 mundiais. Um foi na Grécia, me tornei campeão mundial na Grécia. Em Abu Dhabi, no profissional, fiquei em 3º lugar. Uma das minhas grandes dificuldades, né, me tornou um campeão mundial, né, que eu achava que era uma dificuldade. Mas Deus, quando você tem Deus ali com você, não tem limite. Deus, ele proporciona tudo para você. Que a dificuldade eu achava que era grande, mas não, grande é Deus. Então o Vivaldo de Barra do Garças para o mundo hoje. Para o mundo hoje. O Vivaldo de Barra do Garças para o mundo hoje.